Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo com a graça de Deus, com a permissão de Deus, porque todas as vezes em que eu me proponho a vir aqui para poder gravar algum vídeo, fazer algum vídeo onde nós procuramos passar uma mensagem, não é uma pregação, mas sim uma mensagem que venha despertar nas pessoas interesse pela salvação da sua alma. Pela salvação da sua alma. Porque esse foi o propósito de Deus ter enviado o seu Filho Jesus neste mundo. Deus não enviou Jesus neste mundo, pessoal, para poder ser um santo milagreiro, um Deus da prosperidade, entendeu? Para depois que as pessoas forem curadas, prosperar, depois elas morrerem. Não. Deus enviou seu Filho a este mundo para garantir, por meio dele, de Jesus Cristo, a vida eterna para aqueles que nele crê e se entrega para ele. Porque esta é a proposta de Deus. Deus não quer ver ninguém no juízo final. Deus não quer ver ninguém naquele juízo final que fala Apocalipse, capítulo 20, 11, se eu não me engano. Deixa eu conferir para você. Apocalipse 20, versículo 11, que fala o juízo de Deus. Pela vontade de Deus, naquele dia, o que se tiver ali 0 pessoa, isso vai ser a maior alegria de Deus. Na verdade, pessoal, que se esse povo, se essa humanidade manifestasse um arrependimento, sabe, uma totalidade, se a humanidade manifestasse arrependimento a Deus, como manifestou aquela cidade de Nínive, Deus já teria, pessoal, resolvido tudo que tinha que resolver nesse mundo. É verdade, já tinha fechado já a conta nesse mundo. Mas só que os homens não se arrependem dos seus pecados. Não se arrependem dos seus pecados. E por isso, Deus, na sua misericórdia, Ele tem dado tempo para que as pessoas, elas possam, pessoal, se arrepender dos seus pecados e antes delas morrerem, elas garantirem a vida eterna com Deus. Através de Jesus, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Então, pessoal, eu estava pensando, eu até havia na quinta-feira, feriado, hoje é domingo, na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, eu havia gravado um vídeo, só que eu botei o dedo errado aqui no celular, eu não estou muito familiarizado com essas tecnologias. O meu irmão aí, o meu irmão Renan, que eu já falei para você, ele me abençoou com esse aparelho, eu não sou muito familiarizado, então às vezes eu não sei como é que funciona isso, entendeu? Eu não sei como é que funciona. Então eu botei aqui, fui gravar, fiz algo errado aqui e não saiu o áudio. Eu estou aqui hoje aqui de novo, orei aqui a Deus antes, para pedir a Deus inspiração, pedir a Deus a direção dele, para que eu pudesse falar de novo o tema, a pauta que eu falei na quinta-feira. Tá, pessoal? O que eu falei na quinta-feira. Não tenho aqui a cópia do áudio, não voltei a ouvir o áudio, o vídeo de novo, deixei de lado, até porque não dava para me ouvir, e estou aqui para ser dirigido pelo Espírito Santo dentro desse tema que nós tínhamos abordado na quinta-feira. Então, pessoal, quando nós pegamos, e vemos as profecias que estão por vir neste mundo, eu acredito que nós já estamos aí no princípio das dores, vivendo o princípio das dores, que não existe um prazo assim determinado na Bíblia de quanto tempo vai ser o princípio das dores, se vai ser 100 anos, se vai ser 1000 anos, se vai ser, eu não sei, eu sei que nós já vivemos sintomas, já vivemos eventos do princípios das dores em sua totalidade. Quando você pega o livro de Mateus, capítulo 24, Lucas 21, e você vê lá os discípulos, quando perguntaram, Senhor, que sinais haverá da consumação dos séculos? E o Senhor, ele descreve, ele discrimina
o que está, o que vai acontecer, e você vê como é que estão os nossos dias, os eventos, as coisas que têm acontecido dentro das igrejas, no seio do Evangelho, então você pode garantir, pelo que a profecia diz e pelo que nós vivemos e vemos, que nós estamos vivendo o princípio das dores. Porque o que está escrito na Bíblia vai acontecer. É que as pessoas, elas não procuram ler e tomar conhecimento, pessoal. Sabe por quê que as pessoas vivem comendo na mão desses fariseus hipócritas? Entendeu? Que fica mandando elas ir para lá, elas vão, manda elas vir para cá, elas vêm, manda elas pegar um pacotezinho ali para colocar R$1.000, elas colocam, manda elas levar mato para casa, rosa, a toalha, e leva pedaço de pau, leva botija, leva pedaço de madeira, cartela. Eles ficam escravizando e elas ficam sujeitas a isso porque elas não lêem a Bíblia. Porque no dia que elas lêem na Bíblia, pessoal, uma simples palavra que diz que se de fato sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia que ele se torna galardoador dos que o buscam. Quando ela aprender a viver essa fé, ela não vai ficar presa a essas práticas, dessas campanhas malucas que esses fariseus hipócritas impõem sobre elas. Elas vão fazer campanhas de oração de madrugada. Elas vão fazer lá, como diz a Bíblia, a parábola do juiz iníquo, entendeu? Sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer, porque essas pessoas que ficam nessa escravidão de campanhas aí e querem barganhar com Deus, querem dar todo o seu salário para Deus fazer alguma coisa com elas querem fazer de Deus uma loteria, uma mega-sena, entendeu? Não vão chegar a lugar nenhum, porque não é assim que a Bíblia nos ensina a conquistar as bênçãos. Pega Deuteronômio 28 e lê. Pega Mateus capítulo 6 e lê. Para você ver a menor distância entre o querer e o realizar como é que é. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, pessoal, e nós vemos esses eventos, né, esses eventos que a Bíblia diz do fim do mundo, do que vai acontecer, o livro de Apocalipse, ele descreve isso claramente. Claramente, é como eu disse aqui, as pessoas precisam ler a Bíblia, elas precisam falar: Espírito Santo, dá-me sabedoria, dá-me inspiração, dá-me direção para mim ler a Bíblia. E quando elas pegarem a Bíblia e ler, elas vão conseguir enxergar o plano de Deus. O plano de Deus para esse mundo, que não é dar para as pessoas, pessoal, bens nesse mundo. Porque o dia que Deus, ele né, como esses fariseus hipócritas falam aí, você tem que ter aqui nesse mundo bens, helicóptero, mansão, porque na verdade o povo que está sentado no banco deles não consegue alcançar o que eles alcançam, a vida boa que eles dão, que eles têm, que o povo que está sentado lá no banco, coitado, dão para eles, para esses fariseus hipócritas, para esses falsos mestres que andam por aí com essa conversinha de teologia da prosperidade, colocando um fardo pesado em cima das pessoas, e esses fardos pesados eu dou um nome, que são dízimos e esses exageros de oferta que eles pedem. Porque Deus, meu amigo, eu garanto para você, meu irmão, que se você não der dízimo, não der oferta, não porque você é avarento, não porque você é ganancioso, mas se você não der, Deus não vai amaldiçoar você, é conversa fiada deles. Fica usando aí Ananias e Safira para intimidar você. Ananias e Safira, eles fizeram um voto a Deus. A Bíblia diz, se você não vai cumprir o voto, não faça. Correto? Agora, se a pessoa ela não tem condição de dar o dízimo, se ela não tem condição de dar oferta, ela não pode ficar tranquila, vai na igreja, busca Jesus. Pior é que quando a pessoa vai na igreja e fica esses fariseus hipócritas lá, levando tempo lá em cima do púlpito, para dar esses pacotezinhos para as pessoas, como aconteceu um caso que eu evangelizei uma menina, uma moça de um outro estado, evangelizei ela pela internet mesmo, e pedi ela para ir na igreja. Aí ela pegou, foi lá, se arrumou direitinho e entrou na igreja. Depois ela falou: Joel, olha, eu fui na igreja como você me orientou, mas quando chegou lá não aconteceu nada do que você me disse.
Você me falou que eu ia lá e eu ouvi falar de Jesus, e eu ouvi falar de uma palavra que me levantasse. Eu cheguei lá, o pastor ficou o tempo todo na reunião, sabe, fazendo como se fosse um leilão. Um leilão. Ó, você que vai dar X. Não, você que vai vir tantas pessoas aqui para pegar isso aqui, para dar X. Olha, pessoal, perdem o tempo deles, esses fariseus hipócritas, perde a oportunidade, perde a chance de se ganhar almas para o reino de Deus. Aquela moça nunca mais voltou para a igreja. Mas ele vai dar conta dessa alma. Ele vai dar conta dessa alma. Muitos desses fariseus hipócritas vão dar conta de muitas almas que têm ido na igreja e não têm permanecido, não têm encontrado a salvação por causa das suas ganâncias, por causa das suas ganâncias desenfreadas. Porque ganância por alma eles não têm. Eles têm ganância por status, por poder, por suas biografias, por seus filmes, pela sua posição na Forbes, pela sua posição de o líder evangélico mais rico, do líder evangélico que tem mais tempo na televisão, do que tem mais templos bonitos, seus fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas que existem. Então, quando você, pessoal, pega isso que eu estou falando e você pega lá o princípio das dores, quando Jesus fala dos enganadores dos últimos tempos, quando você pega 2 Pedro capítulo 2, você pega 1 João, você pega lá o livro de Isaías, você vê essas coisas escritas desses falsos pastores, desses falsos mestres. Eu estou mentindo? Eu não estou mentindo. E eu falo para você com propriedade, porque um dia eu estive num ministério pastoral. 23 anos eu estive no ministério pastoral. E eu não falo aqui, pessoal, nada do que eu vi e do que eu convivi. Não falo nada. Porque sabe o que eu fiz? Eu entreguei na mão de Deus. Desde quando eu saí do meio, pela vontade de Deus, Deus me arrebatou. Deus me arrebatou. Sabe? Não foi eu que saí por conta própria. Deus me poupou. Deus me livrou. E por isso eu estou aqui, continuando a compartilhar a mensagem que salva, a mensagem que salvação. Eu creio num Jesus que cura, creio que você seja curado aí onde você está, em nome de Jesus. Levanta-te e anda, meu irmão. Você tem alguma enfermidade? Você crê que você pode ser curado? Seja você curado agora, em nome de Jesus. Pronto, ponto, acabou. Não tem meia conversa, você não precisa dar R$1.000, você não precisa ficar pegando o dízimo. Eu vou dar o dízimo da cura, eu vou dar o dízimo 20%, 40% para Deus, ficando botando pedido. Você não precisa fazer isso. Ajudar o próximo é uma obrigação nossa. Por exemplo, você não vê no meu canal aí, e nem vai ver, eu com vídeos gravados, eu ajudando o próximo, mas eu ajudo o próximo. Entendeu? Outro dia eu estava almoçando lá no trabalho, um senhor chegou e me pediu um prato de comida. Você não viu eu pegando meu celular e indo lá, mostrando ele, indo lá, eu, né, com um prato de comida, como tem uma porção de fariseu hipócrita, que tudo que faz fica botando na internet, entendeu? Você não viu eu ir lá pegando um prato de comida, comprando, eu gastei mais com ele do que comigo. Eu bebi um copinho de Guaravita, ele pediu uma lata de Coca-Cola, porque ele estava com desejo de beber uma lata de Coca-Cola. O preço da Coca-Cola que eu comprei com ele foi o dobro do Guaravita que eu bebi, mas eu comprei para ele, eu me senti bem em fazer, eu tenho prazer. Entendeu? Eu subi aqui agora no monte, eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa lá, uma porção de roupa que eu tinha lá que eu não usava. E para que eu vou ficar com aquelas roupas lá? Eu enchi 3 sacos de roupa, amarrei ali na bicicleta, 3 sacos, fui aqui para uma casa aqui de recuperação que tem aqui embaixo na subida do monte, tem uma casa de recuperação ali que fica uns rapazes ali, eu peguei a bolsa, dei tudo lá para eles. Você não vê. Eu não tenho um vídeo aqui gravado mostrando isso, porque eu não preciso. Eu não preciso, eu estou sob o olhar de Deus. Os olhos de Deus passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E quem tem o coração totalmente de Jesus tem prazer de ajudar o próximo. E dízimo e ofertas é exatamente para ajudar o próximo. Não é para fazer como esses fariseus hipócritas, que fica com essa cara cheia de pó de arroz deles, gastando milhões e milhares em programa de televisão e que não leva ninguém para a igreja, porque eles não vão para a comunidade evangelizar. Eles não pegam um calçadão aí, como eu vejo uma porção de irmão gritando, mal ou bem gritando nos calçadões da vida aí, com a Bíblia na mão, com folhetozinho dando para cada pessoa. Esses fariseus hipócritas, eles não vão. Eles entram dentro dos carrões deles,
4.0, 2.0, automático, banco de couro, roda liga leve, rádio multimídia de última geração, entendeu? Eles têm o prazer de ir para o púlpito deles e dizer qual é o emblema do importado deles. São os fariseus e o pessoal dá nojo. Deus que me perdoe, pelo amor de Deus, Jesus, mas dá nojo dessa turma. Por isso que Deus fala lá, eu já estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Entendeu? Eles não vão evangelizar. Eles não vão. Você pega hoje, aí ó, tem essa cidade aí, ó. Tem essa cidade aí. Conta, chega ali de tarde e conta a dedo. Conta a dedo quantos deles estão aí embaixo do sol aí, evangelizando, batendo de porta em porta. Coisas que eu fazia lá em 1980 e pouco, 1990, quando eu estava no ministério, que essa igreja, esse ministério que eu estava valia a pena, quando eles se preocupavam com almas, que nós saíamos de porta em porta, batendo de porta em porta, dando folheto, convidando as pessoas, chamando as pessoas lá mesmo, fazendo oração, ungindo, orando para que Deus abençoasse. Pessoal, era maravilhoso. Mas esses fariseus hipócritas nem isso fazem mais. Eles botam as pessoas para fazer. E eles ficam só na sombra e na água fresca, um domingo, dentro da igreja dele, contando as ofertas deles e conversando um com o outro. A minha campanha aqui hoje foi fraca. E o regional, o bispo, o pastor, o líder espiritual aqui, o presidente da igreja, vai dar uma bronca em mim porque eu não consegui fazer uma boa arrecadação. Eu estou mentindo, Jesus? Jesus, eu estou mentindo, Jesus? Jesus sabe que eu não estou mentindo, pessoal. Que Jesus sabe que eu não estou mentindo. Então, quando eu pego a Bíblia, pessoal, e eu fico vendo aí essas profecias do fim do mundo, essas coisas tenebrosas que vão acontecer, né? Aí eu fico falando, meu Deus, será que o Senhor é injusto? Será que quando Deus, ele determinou aquelas águas do dilúvio, é porque ele era injusto? Não era. Você quer ver como é que não era? Olha o que diz a Bíblia em Juízes capítulo 6. Olha o que diz a Bíblia em Juízes capítulo 6. Ó. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Como é que o pai, ele vai ter prazer, pessoal, em matar o filho? Só se for endemoniado, esses pais desajuizados que tem aí, que nós vemos aí, que joga o filho do sei quanto andar, taca fogo no filho, entendeu? Esses pais desajuizados aí, que são endemoniados, existe um demônio dentro deles, não é normal. São pessoas possuídas pelo espírito da morte, entendeu? Porque o pai, verdadeiramente, o filho pode ser desobediente, ele vai educar, ele vai dar educação, isso ele vai fazer, entendeu? Educar, mas ele ama seu filho, ele ama o seu filho. Um minuto só. Pessoal, me desculpa aí, tá? Eu saí do vídeo rapidinho aí, eu vou tentar editar aqui. É que tudo é ao vivo e a cores. É que subiu uma lagarta aqui, tá? Ficou até meio vermelhão ali, eu vou ter que descer daqui a pouco para ver se vai ter algum problema. Então tinha uma lagarta, aquela lagarta tipo de fogo, né? Essas coisas de mato, mas tudo bem. Eu vou descer daqui a pouco, boto o álcool e vejo o que vai dar. Estou na graça de Deus. Então, concluindo, pessoal, o que nós estamos falando, eu estava falando do livro de Gênesis, de capítulo 6, né, que Deus não é carrasco. Deus não é um Deus vingativo. Um Deus que, sabe, fica... É um Deus como as pessoas acham que eles são. Essa pandemia, toda essa maldade, essa perdição que acontece no mundo, Deus não é culpado. Deus é culpado. Deus não tem culpa de nada. Deus, tudo que Deus podia fazer, Deus já o fez, a fim de que ele pudesse salvar essa humanidade. Tem até uma palavra bíblica que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para essas profecias que está para vir neste mundo, e por isso a pregação do Evangelho que salva, a pregação do Evangelho que leva as pessoas a se arrepender, a se converter, para quê? Para que elas venham ser livres desses momentos e do juízo final. Porque as pessoas que vão estar presentes no juízo final é para serem julgadas, pessoal, para a segunda morte, para o fogo eterno, para o lago de fogo. Por quê? Porque elas tiveram a oportunidade,
como muitos têm no dia de hoje, de aceitar Jesus, de se entregar para Jesus, de se arrepender dos seus pecados, sair das suas vidas de orgia e prevaricações e seguir o caminho de Jesus, servindo a Ele, se tornando uma nova criatura, abandonando seus feitos pecaminosos. Todos têm essa oportunidade. Mas as pessoas não querem esse tipo de vida. O que elas querem é continuar nesse mundo presa às suas vaidades, às suas arrogâncias, às suas crueldades, matando, roubando, enganando as pessoas. Coisas que é o que mais nós vemos neste mundo. Então esse evangelho de Cristo Jesus, ele existe, pessoal, para poupar as pessoas. Para poupar as pessoas, a igreja deve intensificar esse trabalho de pregar a salvação, mostrar para as pessoas que existe o inferno, que elas vão depois da morte, e existe um reino dos céus, que elas vão depois da morte. Mas existe um novo céu e uma nova terra, que elas vão passar a eternidade, e existe um lago de fogo, a segunda morte, que elas vão passar a eternidade. Então, esses eventos que vão dar a eternidade às pessoas, não é uma coisa que a pessoa vai porque o time dela foi o melhor time que existiu no mundo, ganhou mais campeonato. Não é porque ela foi quem ganhou mais salário, quem estudou mais, quem se formou mais. As pessoas só vão conquistar a vida eterna, o novo céu e a nova eterna para viver a eternidade com Deus Pai e com Deus Filho, se elas aceitarem o Filho como seu único e suficiente Salvador. Como seu único e suficiente Salvador. É isso que vai acontecer. Meus irmãos, saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer. Esse mundo vai ter um fim. Esse mundo que nós vivemos, ele vai ter um fim. Entendeu? Esse mundo que nós vemos aí, onde as pessoas brigam pelo 1 metro quadrado, a gente vê aí as pessoas brigando por smartphone, entendeu? Uma roubalheira do caramba, entendeu? As pessoas enriquecem com a desgraça da outra, precisam morrer milhões para a pessoa ganhar alguns milhões, entendeu? Para poder ela se sentir, entendeu? Bem, satisfatória, porque eu tenho essa quantidade de dinheiro, eu posso ter isso, não importa quantos milhões estão morrendo, não importa quantos eu estou prejudicando com a minha corrupção, com a minha mentira, com o meu engano. Meu amigo e minha amiga, o livro de Apocalipse fala do fim dessas pessoas. Entregue sua vida para Jesus. Se você é uma pessoa que você já é de Jesus, renove a cada dia a sua comunhão, o seu relacionamento com Ele. Tá certo? Olha, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.